Do avivamento, bom dia para todos vocês. Um dia super abençoado em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Que madrugada poderosa, que madrugada profética, madrugada de ativação, madrugada de libertação. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gente, hoje é a nossa aula para a honra e glória do Senhor Jesus. Vocês não têm noção como a aula está incrível. Hoje você vai ter uma aula comigo às 14 horas, horário de Brasília. 100% online, é gratuito. Se você não fez a sua inscrição, você precisa colocar aqui nos comentários a palavra eu quero para chegar o link da inscrição para você. Ainda dá tempo. Você que não fez a inscrição, eu tenho certeza, vai ser uma aula divisor de águas na sua vida, amém? Eu vou estar falando hoje sobre a rebelião de Lúcifer, vou estar falando hoje, de tudo aquilo que aconteceu, como que desencadeou o reino das trevas, para você. Eu vou falar hoje realmente sobre a origem dos demônios. Então vai ser uma aula muito rica. E para participar, você só precisa colocar nos comentários a palavra eu quero, que vai chegar. Gente, a nossa aula é hoje às 14 horas, horário de Brasília, tá? Nós vamos ter umas 3 horas de aula que vai passar assim, ó. Você sabe que 7, 8 horas de aula comigo passa assim. Pensa numa aula que tá sobrenatural. Sobrenatural. E o melhor de tudo é que é gratuito. Deixa eu ver se eu posso dar um spoilerzinho pra vocês. De longinho, eu vou mostrando pra vocês. Mas pensa numa aula que está incrível. Pensa num conteúdo muito rico em referência bíblica, muito rico em tudo. Então, se você não fez a sua inscrição, já coloca aí, eu quero, nos comentários para você receber, amém? Glória a Deus. Você vai receber o link, aí você vai fazer. Por onde vai assistir? Quando você faz essa inscrição, lá no seu e-mail vai chegar um link, certo? Se não tiver na caixa de entrada, vai no spam, vai na lixeira. Aí você vai clicar lá no link. Você vai entrar dentro da plataforma, certo? E ali vai ter uma aba aguardando, a aula ao vivo, aí 14 horas, você precisa entrar na plataforma para você assistir, certo? Então você se prepare, que vai ser algo sobrenatural. Eu pretendo que seja umas 3 horas, mas talvez a gente passe um pouquinho. Pensa num conteúdo incrível, certo? Lembrando, eu também vou fazer o lançamento hoje, dentro dessa aula, do Seminário de Libertação e Batalha Espiritual. Não perca essa oportunidade, certo? Esse ano eu não vou lançar a Escola de Libertadores. E é exatamente por isso que vou fazer esse Seminário de Libertação e Batalha Espiritual completo. É tudo que você precisa saber dentro dessa área de libertação e batalha espiritual. Eu olhei a programação desse ano, a gente não tem como lançar a Escola de Libertadores. Então, eu vou lançar o maior e o seminário mais completo de todos os tempos, voltado para libertação e batalha espiritual, só que dentro de um âmbito prático. O que você fala, como que você ora aqui. Vou entregar um material para você, uma apostila completa, como que você ora aqui para espírito de loucura, como que você quebra aqui pactos que foi feito no ocultismo, na bruxaria. Então eu vou ensinar vocês o que você faz na prática, certo? Vou trazer também seitas e religiões, vou trazer tudo o que vocês viram na Escola de Libertadores, só que de uma forma mais prática. Ou seja, você viu ali uma pessoa de de religião afro, de uma linha. O que significa o colar tal cor? Isso aqui é Xangô, isso aqui é Oxóssi, isso aqui não sei o que, isso aqui é Yansan, quem está por trás disso? E dentro desse seminário, eu vou trazer angelologia, demonologia, vou trazer os principados, as potestades, a atuação deles. Então, eu vou trazer muita coisa boa, tá? Maravilhosa. Pensa num conteúdo assim, vai ser uma apostila prática, tá? Seminário é poderoso. Vou fazer o lançamento hoje dentro da aula ao vivo, com um preço promocional, uma oportunidade muito melhor do lançamento. Que dia que é o lançamento? Você sabe que eu vou fazer uma live destronando o espírito de bruxaria na terça-feira, e aí vai ser o lançamento oficial, que aí eu falo, gente, tá abertas as inscrições, certo? Só que aí já é dentro do preço, outro preço, um preço bem mais elevado desse seminário, certo? Esse seminário, queridos, vai ser
no dia 21/3. Vai ser mais de 8 horas de aula e um conteúdo incrível. Uma apostila, certificado de conclusão, enfim, eu já não posso dar o spoiler. Não posso dar o spoiler. Amém? Glória a Deus. Não, hoje não tem apostila. Hoje é a aula gratuita. Você pega sua caneta, seu caderno e vem pra cima. Ó, só digo pra vocês, tá lindo o conteúdo, tá demais o conteúdo de hoje. Pensa em algo poderoso, sobrenatural. Tá incrível. A aula tá incrível. Aleluia. Se você não fez sua inscrição, coloca eu quero nos comentários. Aleluia. Tá lindo, 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 lindo. Tá lindo, 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 lindo. Muito lindo esse material. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Gente, vamos lá, vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar por essa madrugada. Quero te glorificar por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre os nossos corações. Pai, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Pai, toda honra, toda glória, todo poder, todo mérito, toda exaltação que seja dada a Ti. Obrigada pelas curas, libertações que o Senhor proporciona todas as madrugadas. Pai, nesse dia eu quero chamar a presença do Espírito Santo para sentar aqui e fazer esse devocional. Que não seja eu, mas seja Ele através da minha vida. Pai, eu já quero consagrar a aula mais tarde. Quero declarar um ambiente profético, um ambiente com os céus abertos para conhecimento, para discernimento. Quero abençoar cada aluno que vai estar conosco na tarde de hoje e quero profetizar, Pai, que o Senhor blinda a conexão de internet de cada um, porque, Senhor Deus, eu sei que o conhecimento propaga o reino de Deus. O conhecimento manifesta as coisas do Senhor. O conhecimento manifesta o entendimento. O conhecimento manifesta, Senhor Deus, as nossas rupturas. Pai, obrigada por esse dia. Revela para nós aquilo que está de trás da letra. Nos abençoa, Pai, nos livra de todo mal nesse dia, nesse Shabbat Shalom. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Hoje, abra comigo em Zacarias, capítulo de número 9. Amém? Vamos estar lendo Zacarias, capítulo de número 9. Vocês estão felizes com Jesus? Eu estou extremamente feliz com Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Glória a Jesus. Zacarias, capítulo de número 9. Esta é a sentença do Senhor contra a terra de Adraque, a cidade de Damasco. Pois os olhos da humanidade, incluindo os de todas as tribos de Israel, estão voltadas para o Senhor. A destruição é garantida para Amate, perto de Damasco, e para as cidades de Tiro e Sidom. Embora sejam tão astutas, Tiro construiu fortalezas e tornou a prata e o ouro tão comuns quanto o pó e a lama nas ruas. Mas o Senhor despojará Tiro e seus bens e lançará as suas fortalezas no mar. Acima, a cidade será consumida pelo fogo. Ascalon verá a queda de Tiro e se encherá de medo. Gaza tremerá de pavor. E o mesmo acontecerá em Ecrom, pois sua esperança será frustrada. O rei de Gaza será morto e Ascalon ficará deserta. Estrangeiros ocuparão Asdod. Sim, acabarei com o orgulho dos filisteus e arrancarei a sua boca arrancarei de sua boca a carne com sangue e de seus dentes tirarei os detestáveis sacrifícios. Então os filisteus que sobreviverem adorarão o nosso Deus e se tornarão uma nova família em Judá. Os filisteus de Ecrom se unirão ao meu povo, como fizeram em outros tempos os jebuseus. Guardarei o meu templo e o protegerei de exércitos invasores. Nunca mais estrangeiros opressores invadirão a terra do meu povo, pois agora eu vigio de perto a vinda do rei de Sião. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte,
Ó preciosa Jerusalém, vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento. Num jumentinho cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra, e de Jerusalém os cavalos destruirei, as armas usadas na batalha. E seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, e do rio Eufrates até os confins da terra, por causa da aliança que eu fiz com vocês, aliança selada com sangue. Livrarei os seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Voltem para a fortaleza, todos vocês prisioneiros que ainda têm esperança. Hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro do que perderam. Judá é o meu arco, Israel é minha flecha, os filhos de Sião são minha espada. Como um guerreiro eu a empunharei contra os gregos. O Senhor aparecerá sobre seu povo, suas flechas sairão como relâmpagos. O Senhor soberano tocará a trombeta e atacará como um redemoinho vindo do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles lançarão pedras contra os seus inimigos e os derrotarão. Gritarão na batalha como se estivessem embriagados de vinho. Ficarão cheios de sangue como uma bacia, cobertos de sangue como cantos do altar. Naquele dia o Senhor, seu Deus, salvará o seu povo, como um pastor salva as suas ovelhas. Eles brilharão em sua terra como joias numa coroa. Ah, como serão belos e maravilhosos! Fartura de trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo para florescer as moças. Amém? Então aqui Deus está anunciando juízo sobre várias nações que se posicionaram, né, contra Israel, como Adraque, Damasco, Tiro, Sidom e outras cidades filisteias. Então Deus está proclamando juízo, certo? Deus também está falando que esses povos eram conhecidos o quê? Pelo seu orgulho, pela sua riqueza, pela sua autossuficiência e por todas essas coisas, certo? Então Deus está falando assim, olha, eu vou proteger Jerusalém, eu vou proteger o templo, eu vou proteger todas as coisas, amém? Ou seja, o que a gente pode aprender aqui com esse texto? Não é o dinheiro que guarda as nossas vidas, não é o recurso financeiro, não é você ter conexão com fulano ou beltrano, mas é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. É Ele que cuida de cada um de nós. E eu quero que você aprenda a depender do Senhor. Sabe, por mais que tenha um alarme na sua casa anti-roubo, mas se de fato o Senhor não guardar a sua casa, mesmo com o melhor alarme, a sua casa pode ser roubada. Mesmo com o melhor carro, você pode sofrer danos dentro de um acidente, mas se a mão do Senhor é sobre você, pode acontecer qualquer coisa, mas Deus não deixa nada tocar na sua vida. Amém? A gente também, vê profecias messiânicas, certo? Sendo aqui proclamadas, O rei de Sião viria justo e salvador. Então, tá, esse rei de Sião aqui, a vinda do rei de Sião, alegre-se, ó povo de Sião, exulte, preciosa Jerusalém, veja, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso. Está falando do Senhor Jesus. E essa palavra já se cumpriu, agora nós estamos aguardando a segunda volta de Cristo. E eu creio de todo o meu coração que nós somos uma geração com a unção de João Batista que está anunciando a volta do Messias. Nós estamos anunciando a volta. Gente, Israel é o relógio do fim dos tempos. Eu não sei se você entendeu, mas a Bíblia, ela foi feita dentro de Israel, praticamente. A Bíblia foi escrita, a maior parte dela, na língua hebraica. Você tem noção? Então, tem gente que fala, mas que vocês ficam aí vendo negócio judeu. Gente, primeiro que Jesus era judeu. E você só vai entender contexto e texto o dia que você entender a cultura judaica. Não, você não escutou. Você só vai entender texto e contexto da Bíblia o dia que você entender cultura judaica. Tem gente que fala mal das festas. Não, que isso aí é para o Antigo Testamento. Mas se você não entender a essência do que são as festas, do calendário, como que era a vida, como que é a cultura, você não consegue entender de fato na íntegra
o texto e o contexto. Jesus, qual que era a nacionalidade de Jesus? Judeu. E aí eu não entendo esse povo que fala mal de judeu, não gosta de Israel, isso e aquilo, queridos. Israel é o relógio. Se acabar, se agora uma guerra continuar, qualquer coisa acontecer, Jesus está vindo. Por quê? Israel é o ponteiro, Israel é o relógio. Exatamente, profeta Frederico, todas as festas bíblicas apontam para Cristo e exalta Ele. Todas. Então Jesus era judeu. Jesus viveu dentro de uma cultura judaica. Aí você não pode aprender, você não pode estudar, porque isso é coisa do Antigo Testamento. Eu acredito que o Evangelho é para todos os gentios, para mim e para você. Mas eu acredito também que aqueles que proclamaram Paulo era metade judeu e metade romano. Certo? Então, isso facilitou muito Paulo evangelizar, porque ele tinha as duas culturas, ele entendia. Amém? Israel é o relógio. E queridos, Jesus, esses dias eu estava orando e Deus falou para mim, Jesus está às portas. E eu falei, meu Deus, Jesus está às portas. Amém? Glória a Deus. Então, é isso que o texto está falando, tá? Deus levanta seu povo como uma arma, né? Deus declara que usaria Judá como arco, certo? Deus usaria aqui, ó. Deus, onde que tá falando aqui? Ele fala que ele vai usar Judá como arco. Deixa eu ver. Aqui, ó. Hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro que perderam. Judá é meu arco e Israel é a minha flecha. E os filhos de Sião é a minha espada. Certo? E eu creio que Deus está levantando um povo, um remanescente, que é arco e flecha em suas mãos. E é exatamente isso que eu quero trazer no dia de hoje. Quero trazer hoje, no devocional de hoje, sobre armas poderosas de guerra. Amém? Quero falar para vocês quais são as minhas armas poderosas de guerra. O que eu uso. E talvez você já usa armas poderosas de guerra, mas talvez você não sabe. Amém? Então, abra comigo agora em 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. Gente, lembrando, nossa aula gratuita é hoje, às 14 horas, horário de Brasília. Para você participar, coloca aqui eu quero nos comentários. E não perca, porque não vai ficar gravada, tá? É só para quem tá online, certo? 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Acharam? 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Aleluia. Que diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, a sua arma não é uma espada física, não é uma lança física, mas você sim tem armas espirituais, você tem armas espirituais, certo? Para guerrear na guerra, para guerrear todos os dias. E a nossa, como eu falo para vocês, sua luta é contra a gente? É contra o seu pai, sua mãe, seu parente, seu colega? Não, sua luta é contra demônios. Por isso que você precisa entender a origem dos demônios, que é a aula de hoje à tarde, amém? Você precisa entender como que eles estão organizados. Você precisa entender a estrutura de tudo isso, tá? Então, primeira coisa, eu quero que você entenda. Toda guerra, ela só pode ser travada quando nós entendemos que as nossas armas não são carnais. Então, você não guerreia revidando, com vingança, com xingamento, não. Você guerreia no secreto. Você guerreia na oração, certo? Eu quero pautar aqui as principais armas de guerra, amém? Então, a nossa guerra, ela não é travada a nível humano, físico. A nossa guerra, ela é travada a um nível espiritual. Nós até podemos usar algo físico, por exemplo, quando você faz um ato profético, você está usando um elemento físico, mas porque você está profetizando e tomando posse de algo no mundo espiritual, ok? Mas a maior parte das vezes é tudo no físico, é tudo no espiritual, amém? E uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha jornada com Cristo, tá? Abra comigo aqui agora
em Tiago, capítulo 4, verso 7. E eu vou falar para você a minha principal arma de guerra, tá? Vamos lá. Tiago, capítulo 4, verso de número 7. Aleluia. Tiago. Amém, misericórdia. Gente, vocês estão com expectativa para nossa aula hoje às 14 horas? Vai ser tremendo, hein? Tiago, aqui, ó. Tiago, capítulo 4, verso de número 7, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Eu vou falar para você a minha principal arma de guerra. É o meu posicionamento espiritual e o meu estilo de vida em Deus. A minha principal arma de guerra, e tem que ser a sua também, é o seu posicionamento espiritual e o seu estilo de vida em Deus. Porque do que adianta você dizer que é uma coisa e não ser? Então, queridos, no mundo espiritual, teoria não vale. O que vale é o que realmente você é. Não adianta no mundo espiritual você falar que faz isso, faz aquilo e na prática não ser. O que vale no mundo espiritual e o que te dá autoridade é o que de fato você faz. Amém? Então não adianta nada você dizer, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou posicionado. Mas se você de fato não tem atitudes de posicionamento, isso não será uma arma de guerra na sua vida. O diabo, olha só, portanto, submetam-se a Deus. Fala de posicionamento, estilo de vida. Resistam ao diabo e ele fugirá de você. E ele fugirá de vós, certo? Para mim, a primeira arma espiritual é o meu posicionamento diante de Deus e o meu estilo de vida que eu levo em Deus. Porque isso vai exalar um cheiro chamado santidade. É o cheiro da presença. O diabo odeia pessoas que carregam o perfume de Cristo. Mas só tem como carregar o perfume de Cristo, então coloca aí. Posicionamento espiritual, estilo de vida em Deus, igual a perfume de Cristo sendo exalado. Se você não anda em santidade, em submissão a Deus, em obediência, é impossível exalar esse perfume que vai ser gerado no teu espírito. O diabo não suporta a sua presença ao ponto de alguém, às vezes, passar mal porque você chegou num ambiente e porque você chegou nesse ambiente, você carrega a manifestação da glória de Deus. Por causa do perfume da presença. E por que você carrega esse perfume exalando? Não tem aquela pessoa que quando chega num ambiente você fala, que cheiro é esse? Meu Deus, essa pessoa está incendiando o lugar. Essa arma de guerra é pessoas que incendeiam, mas incendeiam no mundo espiritual o cheiro do Cordeiro, o cheiro da presença. Então, só tem como ter esse cheiro uma vez que você se submete a Deus, obedece a Ele, santifica. O que é santificação? O fato de nós acordarmos para orar, fazer o devocional, escolher as coisas que nos conectam a Deus todo dia, isso chama santificação. Que são as escolhas que eu faço, que me aproximam de Deus todos os dias. Agora, por exemplo, como eu disse para vocês, dia 19 nós vamos começar o maior relógio de oração de 90 dias. 90 dias de oração ininterrupta. 90 dias de jejum, tá? De renúncias, isso é uma consagração. Ou seja, vai além da santificação. É um tempo de você se separar para um propósito ainda maior. Isso é consagração. Amém? Então, qual que é o impacto dessa arma de guerra chamada posicionamento espiritual, estilo de vida em Deus? Fecha as brechas. E sem brecha o diabo não pode entrar. Aumenta o seu discernimento espiritual. Aumentando o seu discernimento espiritual, você não cai na cilada. Alguém faz um comentário hostil, você fala, eu vou revidar não, diabo, já te vi. Eu sei que é você que está aí atrás. Porque você tem discernimento espiritual aguçado, tá? Outra coisa, acontece qualquer coisa, em vez de você chorar, se lamentar, ir deitar, ir dormir, porque você não está aguentando, você já coloca um louvor e levanta uma oração de guerra, fala, Satanás, sai daqui, bate em retirada. Eu já percebi aqui que você tem autoridade estabelecida e você consegue exercer autoridade mediante atmosferas que se propagam ali. Você vai num lugar, acontece alguma coisa, às vezes acontece alguma opressão no trabalho, você já se levanta ali na hora do almoço, eu consagro esse lugar ao Senhor, eu amarro todos os demônios. Mas por que você consegue fazer isso? Porque você tem um estilo de vida em Deus, tá? E outra, quem anda posicionado em Deus, em santificação, é protegido por Deus. Eu quero que você entenda que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem.
Uma vez que você está posicionado em Deus, que você é um filho de Deus posicionado, anjos do Senhor estão juntamente com você e nada vai fazer dano para você. Amém? Tá? Então, primeira arma é o quê? Seu estilo de vida, seu posicionamento com Deus, que vai zelar o quê? O perfume. Amém? Uma vez eu peguei numa libertação, tem até hora na libertação que a gente fica meio sarcástico com o demônio, meio, provocativo. Eu falei, o demônio estava amarrado. Aí eu peguei e falei assim, Satanás, cheira aqui, ó, cheira o meu braço. Cheira nos poros do meu braço o sangue de Jesus. Ele, sai, te odeio. Por que que eu falei aquilo? Porque eu sei que nos meus poros eu exalo o cheiro do Cordeiro. Por causa do meu posicionamento espiritual. Amém? E eu lembro que esse demônio ficou com muita raiva. E começou a me xingar. Eu falei, cala sua boca. Quieto, amarrado. Te odeio. Eu falei, que bom. Eu também. Amém? Segunda arma de guerra. Se você aprender essa chave que eu vou te entregar, e você vê, você pode observar, eu faço isso na oração demais. Eu uso a palavra como espada. Senhor, então a palavra de Deus como espada, porque dentro da armadura, lembra que eu ensinei vocês? 5 elementos de proteção, sustentação, um elemento que é a espada, que é o quê? A palavra de Deus. Então, Pai, no nome de Jesus, eu falo agora, Pai, como está mencionado lá em Lucas 10:19, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará dano. Pai, nós tomamos posse dessa palavra e avançamos na guerra. Ou seja, você está pegando a espada, você está afiando para ir com mais força. Por quê? A palavra afia a nossa autoridade. A palavra afia a sua ousadia. Porque quando você lê a palavra, você fala, Deus falou que eu tenho, Deus falou que eu sou, Deus falou que eu posso. Certo? Jesus venceu Satanás na palavra lá no deserto. Amém? Glória a Jesus. Então, o versículo diz lá em Efésios 6:17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, eu gosto muito. Por muito tempo, quando eu era atacada pelo inimigo nas emoções, hoje eu não sou mais, e quando acontece é algo muito raro. Mas toda vez que eu era atacada nas emoções, eu usava a palavra de Deus. Senhor, eu quero declarar a palavra de Romanos agora, renovação da minha mente. Levando cativo todo pensamento do diabo, todo pensamento do inferno, eu levo cativo agora a Cristo Jesus. Destronando toda a seta e todo o dardo do inferno. Eu usava o versículo, eu usava a palavra. Então, vamos lá. Marcos 16:17. Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz assim, em meu nome expulsarão demônios. No seminário que vocês vão ter no dia 21, tá? Que é um seminário completo de libertação e batalha espiritual. Eu vou dar essa aula na íntegra para vocês, mas eu vou dar ela com todos os versículos. O que você pode falar? Atos proféticos, que não dá para falar aqui porque tem gente religiosinha e escandaliza as pessoas. Atos proféticos que você pode fazer para ir para a guerra, certo? Ou estando na guerra, tá? Então, em nome de Jesus, agora, Satanás, como diz na palavra de Deus, Marcos 16:17, em meu nome expulsarão demônios. Então agora, Satanás, é no nome do Senhor Jesus que eu declaro, amarrado, mão para trás, sai, tá? Isso também vou ensinar para vocês no seminário, como falar, como dar uma ordem, como dar uma voz de comando, amém? Ok? Glória a Jesus. Então, a palavra de Deus, ela nos dá sustentação, autoridade, e ela afia a nossa espada para a gente avançar no campo de guerra, para a gente ter mais ousadia. Eu gosto muito de um versículo para usar no campo de batalha. Em nome de Jesus, eu declaro 1 João 3:8, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, porque o Filho de Deus se manifestou para derrubar as obras do diabo. Ou seja, eu estou proclamando o porquê Jesus veio. E a autoridade do Cordeiro. E quando eu falo de Jesus, eu falo da autoridade a qual Jesus nos concedeu. O nosso espírito se reveste de mais autoridade. Aleluia. Glória a Jesus. Você consegue entender isso? Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, você vai fazer uma pesquisa
Hoje é a nossa aula gratuita, não façam confusão. Hoje é a nossa aula gratuita, às 14 horas, que eu vou fazer o lançamento de um seminário, que vai acontecer no dia 21, de libertação em batalha espiritual completo, com todo tipo de arma de guerra para você ministrar libertação em batalha espiritual dentro do campo de batalha, certo? Terceira arma de guerra, oração de guerra, que é o que nós mais fazemos, tanto na oração da madrugada, uma oração de guerra quando você faz dentro da sua casa, destronando qualquer coisa que tenha se levantado. Então, olha só, em Efésios 6, 18, abre aí, Efésios capítulo 6, verso de número 18, amém? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então, toda oração e súplica, querido, é aquela oração de clamor. Em nome de Jesus, é oração de guerra, tá? A oração, ela move o mundo espiritual. E eu quero falar uma coisa aqui pra você. Ninguém ora uma oração de guerra assim. Senhor, meu Pai, meu Deus. Lá, ajoelhado, deitado. Senhor, meu Pai, meu Deus. Eu entro agora no campo de guerra. Eu pego isso. Não. A oração de guerra, ela tem que ser profética e ela precisa ser intencional. Você precisa ter postura e voz de autoridade. Não tem oração de guerra em silêncio, meu querido. Sai desse lugar. A oração, ela precisa ser declarada. Deixa eu falar uma coisa para você começar a entender. Deixa eu falar uma coisa para você começar a entender. Esse povo que fala, porque eu oro em silêncio. Não tem impacto. Não tem impacto no mundo espiritual. O fato de você orar, queridos, já te dá blindagem. O Senhor acampa o anjo dele ali. Não, porque eu tenho medo do diabo escutar minha oração. Se você estiver orando, o diabo não vai escutar sua oração, porque tem um anjo ao redor de você. Amém? Então, oração de guerra é uma oração que quebra a legalidade, é uma oração que expulsa demônio, é uma oração que enfraquece o ataque de Satanás, é uma oração que traz paz para o ambiente espiritual, é uma oração que estabelece proteção, governo de Deus, muralhas de fogo, é uma oração de voz de comando. Aí você ora, ai Senhor Jesus, eu coloco agora, Pai, no nome de Jesus, eu coloco agora a armadura de Deus. Eu levanto a espada na mão. Você já viu orar desse jeito? Queridos, a oração, a autoridade. Que dia que você viu um general no campo de batalha falando, gente, vamos, pela direita, pela esquerda, vamos atacar. Não. Agora! Atacar! É desse jeito, gente. É assim. Então eu quero que você entenda, arma de guerra, oração de guerra. Oração de guerra. E oração de guerra, como que você faz ela? Posicionado, de pé, com voz de autoridade, fazendo movimento. Vou contar uma experiência para você. Eu entrei na brecha por uma pessoa que Deus pediu para mim entrar. E essa pessoa ficou de me ligar, mas só ela que podia me ligar, uma mulher. Eu não podia ligar, tinha que ser ela que tinha que me ligar, por causa que ela estava sendo oprimida pelo marido. E essa mulher não me ligava. E eu orando pela vida dela. E eu falei, Deus, essa mulher tá oprimida. Essa mulher tá no cativeiro. Mas eu vou levantar agora uma oração de guerra. Eu lembro que eu fiz essa oração, foi até no meu quarto. Eu vou contar essa oração de guerra com o ato profético. Eu falei, Senhor, agora, em nome de Jesus, eu vou começar a caminhar aqui dentro desse quarto. Enquanto eu estiver caminhando dentro desse quarto fisicamente, eu vou em espírito, ou seja, eu vou me posicionar em espírito, junto com um exército de anjos, dentro da casa dessa mulher. E eu vou guerrear dentro do território dela. E eu vou agora destronar todo impedimento. Eu vou destronar agora todo tipo de trava. E eu vou expulsar os demônios de dentro daquela casa. Eu falei, agora, pai, eu tô caminhando aqui. Eu tô caminhando na sala dessa mulher. Tô entrando no quarto dos filhos. Tô entrando no quarto dela. Tô entrando na cozinha. E agora eu começo a marchar juntamente com os anjos do Senhor aqui. Todo demônio agora bate em retirada. Sai agora do quarto dos filhos. Sai agora do quarto dela. Todo o altar dentro dessa casa eu quebro. E comecei a guerrear dentro da casa dela. Mas eu estava dentro do meu quarto. Mas eu estava profetizando que eu estava em espírito dentro da casa dela. Isso foi umas 7 horas da manhã, porque
Geralmente eu termino aqui, faço meu devocional. Quando foi 9 horas da manhã, essa mulher me liga. E eu estava umas 3 semanas querendo que ela me ligasse. E naquele dia eu fiquei 2 horas com ela no telefone, evangelizando, orando, quebrando, tirando ela dos cativeiros. Às vezes você não sabe o porquê que eu estou ensinando uma arma de guerra para você. Senhor, eu chamo um exército de anjos. Eu começo a guerrear dentro da casa dessa pessoa. Eu não sei que demônio entrou lá, mas agora eu falava, sai, Satanás! Vai batendo em retirada agora, você não fica mais aqui. Eu entrei na brecha por essa pessoa. E aqui comigo tem um exército de anjos de fogo do Senhor. E você não fica nessa casa, você não fica nesse casamento, você não fica na vida dos filhos dessa mulher. Porque agora, pela autoridade a qual o Senhor me outorgou, eu te expulso e eu te envio direto para o abismo. É simples assim. Então, eu fiz uma oração de guerra em movimento. E o que é essa oração? Você se prepara, porque no seminário de libertação em batalha espiritual do dia 21, vou lançar hoje, com uma ótima oportunidade, não perca a oportunidade, tá? Eu vou trazer essas práticas para vocês. Então, esse seminário vai ser sobre prática. Gente, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo outro. Nesse ambiente você vai se posicionar desse jeito, amém? Aleluia? Então, oração de guerra. Outra arma poderosa. E se você ainda não é batizado em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo em línguas, peça ao Senhor Jesus para que você seja batizado em línguas. Amém? Fala, Jesus, eu quero esse batismo. Fala, Jesus, me dê esse batismo, me conceda. 1 Coríntios 14, 2. Abre comigo. 1 Coríntios 14, versículo de número 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, mas a Deus. Então, quando nós estamos orando em línguas, lembra lá da armadura que eu expliquei esses dias para vocês? Aí fala no final, orar sem cessar, orando no Espírito, tá? Então, a oração em línguas é quando o seu Espírito ora de fato, diretamente com Deus. A sua mente não entende, mas de fato o teu Espírito, ele ora exatamente o que precisa ser orado. E às vezes, você não entende no seu discernimento espiritual o que está acontecendo no mundo espiritual. Você não consegue entender porque às vezes você está vulnerável emocionalmente, você está com muito problema, muito trabalho, então você não está conseguindo discernir as coisas. Mas você começa a orar em línguas e você começa a orar exatamente por aquilo que precisa ser orado, por aquilo que precisa ser destronado. Muitas vezes eu estou orando em línguas e começa a vir imagem de pessoas na minha cabeça e eu sei que por mais que eu não entenda as línguas que eu estou orando, porque essa é uma edificação pessoal, eu sei que eu estou intercedendo pelas pessoas, que a imagem dessas pessoas está vindo à minha mente. Amém? Romanos 8, 26. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O nosso Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, principalmente quando nós oramos em línguas. É tão poderoso. Em uma das minhas libertações, eu lembro como se fosse hoje, bem no começo. Eu fui orar por uma moça e eu comecei a orar em línguas. E manifestou. Eu não falei sai em nome de Jesus. Eu não falei em nome de Jesus. Mas quando eu comecei a orar em línguas, o demônio manifestou. Porque naquele momento, por mais que eu não entendesse o que eu estava falando, eu estava dando uma voz de comando, através daquela oração em línguas, para que aquele demônio saísse. O que a oração em línguas vai provocar em você? A autoridade. A oração em línguas é uma das armas mais poderosas que eu conheço. Vou anotar aqui, apóstolo, profeta Gustavo, lembra que eu vou ministrar batismo com o Espírito Santo, vou ministrar próxima madrugada batismo com o Espírito Santo e empoderamento do céu, fogo. Então eu vou colocar aqui, batismo com, vou ministrar, tá? Então você que deseja Espírito Santo, vocês me lembrem, vou deixar, tem que colar na parede, amém? O Dave Robertson, tá? Ele já morreu, foi um grande evangelista, um grande homem de Deus. Vou contar essa história rapidinho para você. Leia o livro, Andando no Espírito. Ele teve um chamado de Deus e ele falou bem assim, bom, Deus me chamou para a obra, eu vou sair do meu emprego e eu vou me dedicar à obra. Como ele ainda não evangelizava, ele não tinha uma igreja, ele entendia na Bíblia que todo trabalhador é digno do seu salário. Ele falou, bom, eu preciso trabalhar, então eu preciso pelo menos estar orando
Então eu trabalho 8 horas por dia, então eu preciso orar 8 horas por dia. E ele trouxe esse ato de orar 8 horas por dia, e ele falou assim, eu vou pedir para orar lá num quartinho, lá na igreja, onde ele congregava, ali em uma das salas, porque aí ele faria aquilo ali como se fosse o trabalho dele. Aí ele falou com a mulher dele achou um pouco de loucura, mas falou, vai. E aí ele todo dia ia lá naquele quartinho daquela igreja, e aí ele orava 4 horas na parte da manhã, tinha um intervalo que ele ia ali pro almoço, ele esticava, levantava, tomava uma água e depois continuava. E aí ele fala que no começo ele orava por tudo que ele lembrava, pelo pai, pela mãe, por tudo. É igual você vai orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus parentes. Hoje talvez você tenha uma pauta maior, mas vamos supor que deu 1 hora e meia, você orou por tudo que você lembrava. Só que ele falou, bom, eu não tenho mais o que orar, eu vou usar esse tempo para orar em línguas. E aí depois que ele orava, a oração dele, ele ficava ali orando em língua. E foi passando, não acontecia nada, e nada, e nada, e nada. E passou 3 meses, e não aconteceu absolutamente nada. Ele não viu nada diferente. E nesses 3 meses que havia passado, de repente ia ter um culto ali. Alugaram, acho que o salão daquela igreja para fazer um culto ali, algo assim. E ali foram na sala e falaram assim, Dave, você poderia sair hoje do seu tempo de oração e estar presente no culto? Porque a gente está tentando encher esse culto, tal. Aí ele falou, não, eu posso ir, acho que Deus não vai se importar, eu vou estar buscando ele e tal. E aí ele chega nesse culto. E quando ele chega nesse culto, uma imagem de um raio-x abre, uma visão de um raio-x abre na frente dele. E ele vê um fêmur de uma mulher, um mais curto que o outro. E logo ele olha para o canto e ele vê uma mulher ali, de muleta, e ele acredita que aquela visão que ele está tendo é relacionada àquela mulher. Isso o culto está começando a acontecer. E quando ele chega para essa mulher, ele fala assim, tudo bem, a senhora tem algum problema assim na perna? Ela falou, sim, eu tenho. Eu posso estar orando pela senhora? Ela falou, sim, pode. Mas ela achou que ele ia orar por ela quando ele chegasse na sua casa. Porque ali era uma igreja tradicional. E essa era a mentalidade das pessoas. E aí ele falou, in Jesus' name. Quando ele falou in Jesus' name, essa mulher foi curada instantaneamente. E essa mulher começou a pular e a gritar, e o culto perdeu o controle. E aí essa mulher falou, esse homem orou por mim, eu fui curada, e eu creio que se ele orar por você, você também será curado. E Dave começava a colocar a mão nas pessoas, as pessoas começavam a cair, pessoas começavam a ser curadas. E ele chegou depois de toda aquela coisa, aquela glória, aquele movimento, no seu tempo de oração ele começou a chorar e falou assim, Espírito Santo, o que aconteceu? E o Espírito Santo disse assim para ele, Dave, você sem querer descobriu uma das maiores chaves do sobrenatural, que é a oração em línguas. Nesses 3 meses que você orou em línguas, você edificou tanto o seu espírito, ao ponto de se tornar um vaso para propagar aquilo que eu tenho para manifestar através de uma pessoa. Então, ele sem querer encontrou uma arma poderosa. Então, quanto mais nós oramos em línguas, mais os dons que nós já carregamos são afiados e potencializados. Quanto mais nós oramos em línguas, mais discernimento cresce dentro de nós. Quanto mais nós oramos em línguas, queridos, é sobrenatural a oração em línguas. O diabo não suporta a oração em línguas, certo? E você tem entendimento sim quando você está orando uma língua de guerra, muda totalmente, amém? Então, a oração em língua alarga o odre. Posso contar? Eu ia deixar para o seminário, mas vou contar. A ferramenta que mais alarga o odre é o jejum, mais a oração em línguas. A oração em línguas alarga o odre, expande o odre. O jejum expande o odre. O que é o odre? É o seu compartimento espiritual. Quanto mais compartimento espiritual você tem, mais de Deus você recebe, mais de Deus você transborda, mais de Deus você mergulha. Simples assim. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, um dia eu estava guerreando e Deus falou assim para mim, filha, dá 7 voltas proféticas na tua casa, orando em línguas. E eu comecei a dar 7 voltas, marchando e orando em línguas, marchando e orando em línguas, marchando e orando em línguas. Amém? Isso é um ato profético de guerra. Então eu estava guerreando e Deus falou, faz agora um ato profético. Enquanto você ora em línguas, eu aumento as muralhas de fogo em volta da tua casa. Eu potencializo a cobertura a qual eu estabeleci sobre a sua casa. E aí, conforme eu ia orando em línguas, eu levantava as mãos e o Senhor falava, estabelece aqui um anjo, estabelece aqui outro anjo. Profetiza um anjo aqui nesse canto, naquele outro. E eu comecei a declarar essas coisas. Esse entendimento eu estava recebendo porque eu estava orando em
línguas e começava a vir flashes do que eu precisava estar fazendo. Aleluia! Glória a Deus! Então, oração em línguas é uma ferramenta de guerra sobrenatural. Decretos proféticos, decretos de guerra. Então coloca aí, decretos. Podem ser proféticos, podem ser decretos de guerra, podem ser decretos de blindagem espiritual. Amém? Aleluia. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Então, decretos. Aleluia. A palavra, ela tem muito poder. E uma vez que, sua palavra tem poder, mesmo que você não fale, em nome de Jesus, porque a palavra, ela é um decreto. Então, se você falar uma palavra contra alguém, contra alguma coisa, ela tem o poder, sim, de provocar algo. Mas quando nós profetizamos, declaramos algo em nome do Senhor Jesus, nós estamos falando no nome daquele que é o verbo, que cria todas as coisas. Então, por exemplo, em nome de Jesus, vou ensinar alguns decretos de guerra. Lembra, no dia 21, eu vou trazer todos os decretos de guerra para vocês e vocês vão ter uma apostila. Essa apostila eu vou até colocar para vender na conferência, tá? Quem vai fazer o seminário vai ganhar ela. Mas essa apostila eu vou vender na conferência porque ela é completa. Então, por exemplo, eu vou ensinar decretos para vocês fazerem. Por exemplo, você vai fazer um decreto na porta da sua casa. Você vai pegar de uma ponta a outra. Principalmente você pode pegar um pouquinho de óleo. Senhor, eu decreto uma linha de fogo sobre essa porta, aonde somente o Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo e os anjos do Senhor e pessoas que estão debaixo da mesma visão e debaixo do mesmo Espírito podem atravessar essa linha de fogo. Mas toda pessoa que vem para oprimir, que vem endemoniada para causar confusão, eu quero declarar que ela não consegue passar por essa linha de fogo. E se por acaso ela passar, eu decreto aqui agora que todos os demônios que estão na vida dessa pessoa têm que ficar pro lado de fora, mas não passa pela porta da minha casa. É em nome de Jesus que eu declaro, selando essas palavras aqui no mundo espiritual e no mundo físico, como uma voz de autoridade através do sangue de Jesus. Amém? Vai lá na delimitação da sua casa. Fala, Senhor, essa linha aqui delimita a minha casa. Eu decreto uma muralha de fogo, aonde o Senhor estabelece arcanjos cuidando 24 horas. Eu quero declarar aqui que nenhum demônio tem autorização para atravessar essas muralhas. Você vai falar assim, eu coloco um domo. O que é um domo? Um domo sabe aquela vasilha de bolo, de transparente? Imagina aquilo ali é um domo que é como uma cobertura de Deus, de fogo sobre a tua casa. E você vai falar, eu estabeleço um domo de fogo sobre o ambiente, sobre a minha casa. E eu decreto agora, nenhuma influência de cima, de potestade, principado, de governo das trevas, nenhuma força dos ares, nenhuma força demoníaca de alta patente tem poder de lançar influência sobre a minha casa, sobre a minha vida, ou até mesmo sobre aqueles que moram debaixo dessa casa. Porque eu decreto através do sangue de Jesus que o grande eu sou estabelece um domo de fogo que reveste a minha casa, que reveste os meus familiares, que reveste a minha vida. Essa aula ela é bem comprida, você vai ter no seminário dia 21 e vai ter na apostila todas as frases, tudo. Gente, eu falo pra você, vai ser sobrenatural. Hoje nós temos nossa aula gratuita, às 14 horas. Dá tempo de você participar. Hoje eu vou ensinar muita coisa pra você, amém? E o que você aprender hoje vai ser um complemento muito grande para a área da libertação e da batalha espiritual, amém? Então, os decretos, um decreto profético, certo? Um decreto profético que você pode fazer. Por exemplo, vamos supor que você começou um trabalho de culto em casa, um Fire Hub, uma célula, e aí você vai profetizar naquelas cadeiras. Vocês viram eu fazer isso esses dias na Global. Gente, nós vamos fazer um ato profético aqui, poderoso, e eu quero que vocês profetizem nas cadeiras as piores pessoas de uma sociedade. Profetiza que vai estar sentado nessa cadeira o bruxo, o feiticeiro, o satanista, a prostituta, o drogado, o viciado, o que está lá no hospício agora.
E foi tão sobrenatural que a gente ungiu a mão de todo mundo. E eu fiz todo mundo fazer um decreto. Eu falei, gente, faz agora um decreto. Quem que você está gerando aqui nessas cadeiras? Ah, eu tô gerando satanistas, eu tô gerando bruxos, feiticeiros, a conversão deles. E aí eu lembro que eu comecei a ungir as cadeiras e as meninas começaram a se distribuir e nós fomos lá para trás. Quando eu tava lá nas últimas cadeiras e eu toquei numa cadeira e o Espírito Santo desprendeu uma palavra, ele disse assim, aqui sentará um dos maiores satanistas do Brasil e ele se renderá ao nome do Senhor. Eu sei até a cadeira onde vai sentar. O Senhor falou, aqui se sentará um dos maiores satanistas do Brasil e ele se renderá ao nome do Senhor. Aleluia, ó, eu tô toda arrepiada. Meu Deus, mas por que eu tive essa revelação? Porque eu fiz um ato profético de um decreto profético, amém? Então, determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme. Isso que fala em Jó 22. Determinarás tu algum negócio e ser-te-ás firme. Então, nós precisamos declarar, ser firme, sustentar isso e crer já tomando posse disso. Amém? Aleluia. Então, decreto confronta a realidade negativa. Vai lá, olha só, vou ensinar outro aqui. Ó, lá no seminário eu vou ensinar vários para vocês. Vai lá no quarto do seu filho e começa a decretar. Senhor, aqui é o quarto de um profeta. Aqui é um quarto de alguém que tem chamado. Aqui é um quarto de um menino cheio do Espírito Santo. Aqui é o quarto de um menino que tem sensibilidade à voz profética de Deus. Aqui é um quarto de um Samuel Adekabassuia. Senhor, aqui quem deita é um Samuel. Aqui quem deita, Senhor Deus, é um profeta que é usado na tua presença. Por mais que não seja. Você precisa confrontar a realidade negativa que talvez está sucedendo naquele tempo. Fala, Senhor, aqui é o quarto de um profeta que vai impactar o Brasil, porque vai ser alguém rendido e genuíno na presença. Aqui é um quarto de um profeta. Eu quero profetizar aqui a sua presença. Eu quero acampar um anjo do lado da cama do meu filho. Eu quero, Senhor Deus, declarar aqui uma parede de fogo. Quero decretar sonhos proféticos. Quero decretar sobre esse quarto que o céu está aberto para que Deus fale com o profeta que deita aqui. Ei, não chama seu filho mais de atribulado, não. Chama ele de profeta. Chama ele de ungido do Senhor. Isso são decretos de guerra. Filho dá trabalho, vai pra balada, bebe, fuma, usa droga. Ele é ungido, é profeta do Senhor, é sal da terra. Começa a confrontar a realidade que Satanás acha que estabeleceu. Senhor, eu entro aqui no quarto do profeta, que o Senhor colocou no meu ventre. Eu gerei um profeta. Eu não gerei, Senhor, filho para Satanás. Eu gerei um profeta para o Senhor. E aqui eu te falo, ele é seu, Senhor. Ele não é do diabo. Esse profeta é seu, Senhor. Faz dele o que o Senhor quiser. Senhor, abre aqui uma dimensão da tua glória para você espremer da bassuia a vida desse menino. Senhor, eu quero profetizar aqui na vida dessa mulher de Deus. Minha filha não é instrumento nas mãos de Satanás, não. A minha filha é uma profetisa do Senhor, é uma ungida do Senhor. Minha filha é uma ministra do Evangelho de Cristo. Minha filha é um remanescente, é alguém que está se levantando como um remanescente na terra. Eu profetizo que essa menina vai ter revelação, vai profetizar. Então você pode confrontar o que é as realidades negativas. Vai lá no guarda-roupa do seu marido. Eu quero profetizar, Senhor Deus, que eu sou casada com um homem segundo o coração de Deus. Esse homem, ele é sensível à voz do Espírito Santo. Esse homem, ele é submisso ao governo de Deus. Esse homem teme a Deus antes de todas as coisas. E é por isso que ele tem um caráter blindado, por mais que não é a realidade. Mas quando você começa a declarar aquilo que ainda não é, agradecendo, tomando posse, Satanás tem que sair da roupa dele. A Satanás tem que sair. São decretos proféticos de guerra. Sua casa talvez não tenha a provisão que você gostaria. Senhor, obrigada pelo carro novo que está aqui na minha garagem. Quero te glorificar, Pai, porque nesse carro eu vou fazer tua obra. Nesse carro eu vou carregar os irmãos. Quero profetizar, Pai, quero agradecer porque esse carro aqui, Pai, não é só
algo para beneficiar a minha família. Não, Senhor Deus. Esse carro aqui, Pai, é uma carruagem de fogo que vai me levar, vai me buscar para evangelizar. Senhor, eu quero agradecer, Pai, a provisão, a rica provisão que o Senhor trouxe sobre a minha geladeira. Pai, quanta fartura, quanto, por mais que não seja essa a realidade. Pai, quero profetizar porque o Senhor tem me proporcionado viver. Queridos, profetiza contra qualquer tipo de realidade. Agradeça por coisas que ainda não estão presentes na sua vida. No dia 21, no seminário, eu vou ensinar decretos também voltados para a área da libertação, principalmente, certo? Decretos de guerra para você fazer. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero ensinar algo que eu faço. Eu nunca ensinei isso em nenhum lugar, né? Nesse seminário lá do dia 21, hoje é a aula gratuita, a origem dos demônios, às 14 horas. Para você participar, só colocar aqui. Eu quero, você vai fazer sua inscrição. Vai chegar aí no seu direct um link, você vai fazer sua inscrição. Vai cair para dentro na plataforma e vai desfrutar. Mas lá no dia 21, eu quero ensinar vocês o campo de batalha. Existe uma estratégia. E assim como é um campo de batalha onde vai o general, os capitões, à frente, o pessoal vai guerreando, assim também acontece no mundo espiritual. Eu quero ensinar para vocês essa estratégia dentro do campo de batalha. Essa estratégia que você avança, Mandorikasai. Outra arma de guerra poderosa, jejum. O jejum, eu quero que você entenda, o jejum não muda o coração de Deus, o jejum muda o seu coração. O jejum te dá força para acreditar nas coisas que Deus já te falou. Porque o jejum, ele aumenta o nosso ódio, então ele aumenta o nosso compartimento espiritual. Uma vez que o nosso compartimento espiritual é aumentado, a nossa fé, ela é aumentada. Então, por que você consegue conquistar coisas uma vez que você faz uma consagração? Porque nesse tempo de 40 dias, nós vamos fazer agora 90 dias de jejum. Você acalma o seu coração, que semana que vem eu vou fazer o PDF, vou dar a direção para você. Calma seu coração. É no dia 19 ainda que nós vamos começar, tá? Então, o que eu quero que você entenda? O jejum, ele alarga o seu odre. Uma vez que o seu óleo é alargado, a sua fé aumenta. Então, talvez você começou aqueles 40 dias sem fé para tomar posse de uma promessa, de uma bênção, mas com 40 dias, com 30 dias você já tinha fé, porque você mortificou a carne, mortificou a alma e você cresceu no espírito, porque você se alimentou de Deus, orando, jejuando, você se alimentou de Deus, escutando louvores, pregações. Aleluia! Glória a Deus! No seminário, preste atenção, no seminário que nós vamos ter lá no dia 21, eu vou ensinar para vocês uma arma de guerra sobre a unção. A unção para você gerar mais autoridade. E eu vou ensinar para vocês sobre a unção que vem direta de Deus. É a unção que Deus ele proporciona. E o horário que mais cai essa unção é na madrugada que você tem mais autoridade. Vou ensinar isso para vocês, tá bom? Então, olha só, Mateus 17, 21 diz assim, este tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, nós não conseguimos expulsar essa casta de demônio. E aí Jesus vai falar, olha só, o nível espiritual de vocês, estou fazendo a conjuntura, o nível espiritual de vocês não está pronto para essa patente, porque para essa patente, não é a questão do jejum e da oração em si, queridos, mas é o que o jejum e a oração provoca dentro de nós. Não só apenas santificação, expansão do poder de Deus sobre nós. Então, olha só, uma vez que você jejua, odre expande. Agora, naquele lugar que cabia 1 litro de unção, está cabendo 40 litros de unção. Depois que você jejua 40 dias, 40 litros de unção. Depois de 40 litros de unção que está cabendo, com certeza, o seu nível de manifestar poder, autoridade e fé se elevou. Então aqui os discípulos, não é o jejum em si queridos, que faz que uma casta saia, mas é o que o jejum constrói dentro de nós para nós nos posicionarmos mediante uma luta, mediante uma expulsão de um demônio. Amém? Então, por que eu estou tentando trazer isso aqui para você? Para que você entenda que o jejum, ele é a roupa do libertador. Por isso que tantos ministérios não querem saber de crescer em libertação e batalha espiritual, porque são preguiçosos, não querem jejuar. O jejum é a ferramenta que dá para você a forja de todo, do fruto do Espírito.
o domínio próprio, você só vai ter o domínio próprio em alto nível uma vez que você jejua. Porque a carne, queridos, ela gosta desse mundo, ela gosta de comer, de dormir, de festar, de roupa, de vaidade. Mas o nosso espírito ama Jesus, ama as coisas espirituais. Mas não tem como esse espírito crescer em fome e em sede se você não alimenta ele e se você não mortifica o outro compartimento que é carne e alma. Amém? Então, qual que é o impacto do jejum como arma de guerra nas nossas vidas? Quebra cadeias espirituais. A pessoa que jejua, ela vive a autolibertação. Porque quando você jejua, negando a carne e a alma, o que acontece a nível do teu espírito? A nível do teu espírito, você se fortalece. A presença de Deus entra, então as cadeias começam a ser quebradas, as legalidades começam a ser rompidas. Agora, o jejum, para mim, é a arma mais poderosa para te dar discernimento espiritual. E discernimento espiritual é aquilo que está por detrás do oculto e do invisível, que você só pode discernir uma vez que você tem um discernimento. Você tem, ou seja, você tem entendimento, você tem entendimento, discernimento, você tem, como que eu posso dizer? Você consegue absorver aquilo que as pessoas não estão vendo. Você consegue discernir, entender, você consegue processar aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, o que as pessoas não estão vendo. Às vezes aquela casa está ali, briga, um xingando o outro. Você fala, aí você tem um discernimento assim. Esse demônio, ele chama veludo. Ele tem um demônio, Exu veludo. Exu veludo, ele trabalha nessa linha de trazer briga e confusão dentro de casa. O Espírito Santo trouxe uma imagem trazendo discernimento, até o nome do demônio, muitas vezes o nome. Mas, gente, eu vou ensinar vocês, lá no seminário, as linhas de Exu, de caboclo, disso, daquilo, para vocês entenderem como que elas trabalham, tá? Mas você não precisa saber do nome, você precisa saber campo de atuação. Então, por exemplo, você teve o discernimento espiritual, que está acontecendo, briga dentro da sua casa porque tem um demônio ali, Exu do lodo também, tem um demônio ali causando confusão. Aí você fala, não, preciso me posicionar numa oração de guerra e expulsar esse demônio. E preciso dar direção ali para meus familiares, parar de brigar, porque Jesus não se agrada disso. Então, o jejum, ele aumenta a nossa sensibilidade e ele fortalece a nossa autoridade. Então, por exemplo, quem começa na libertação pensa assim, nossa, eu peguei uma casta, uma legião, às vezes fica com medo daquela legião. Mas quanto mais você jejua, aí você vai desejar fazer a libertação mais difícil. Porque a fácil, você fala, sai em nome de Jesus, já saiu. Mas tem a libertação que é um pouco, que tem mais resistência, que é a libertação que tem uma ou mais legiões. Hoje você vai entender, uma legião, queridos, quando Jesus mandou os demônios diretamente para os porcos do Gadareno, ali havia 2.000 porcos. Os demônios entraram dentro dos porcos e os porcos se atiraram dentro do precipício. Os demônios, ou seja, as legiões, elas são entre 2.000 a 6.000 demônios. Amém? Então, nós precisamos saber a linha de atuação. Então, espírito de confusão, espírito de desentendimento familiar, espírito de adultério, espírito de rancor, espírito de ira. Muitas vezes você está ministrando libertação numa pessoa, o Espírito Santo fala, esse espírito é o espírito da morte, esse espírito é o espírito de tristeza, esse espírito é um espírito de rejeição, esse espírito é Então você vai falar, espírito agora de perversidade sexual. Amém? Aí você pode falar assim, desse jeito. Então eu quero que você entenda, tá? Uma pessoa tem mais de uma legião? Sim. E eu vou ensinar para vocês lá no seminário, que é uma coisa que eu sempre ensino meus alunos. Como que a gente sabe que tem mais de uma legião? Eu quero que você entenda. Toda pessoa que carrega autoridade, quando ela fala manifesta em nome de Jesus, mão para trás, pode ser que o demônio não faça, não obedeça. Então nós podemos estar diante da legião. Você vai botar a mão na cabeça, e vai falar, agora eu quero o chefe dessa legião, o maioral, o chefe de todos. Agora vem. Agora manifesta o chefe. Aí você pede pro chefe manifestar. Isso vocês vão aprender comigo. Aí você manifestou, você fala, agora eu te amarro, legião agora. Você e todos que estão com você amarrado. Aí vai amarrar. Quando você expulsa essa legião, porque você tem que expulsar
o chefe e todos. Quando você expulsa, a próxima legião vai assumir. Quando essa próxima legião assumir, ela vai assumir desgovernada, assim como você pegou o começo da libertação. E você vai falar, eu quero agora, a próxima legião aqui. Eu já fiz libertação assim, com 5. Uma atrás da outra. Manifestou uma, eu amarrei, expulsei, veio a outra. Manifesta a outra agora. Manifestou, eu amarrei, expulsei, vai. Então, tem pessoas que podem ter diversas legiões. Amém? Tá? Então, você vai falar assim, agora, em nome de Jesus, eu quero o chefe de todos. Eu quero o chefe dessa patente de demônios agora. Eu quero aquele que é o maior de todos dentro dessa casta de legião agora. Por quê? O que acontece? Se você fica falando, sai no nome de Jesus, tá saindo um por um. Imagina, eu gosto de trazer essa conjuntura. Vocês vão aprender tudo isso no seminário. Imagina que você tá numa festa. E chegou os policiais ali para impedir aquela festa. Só que tem o dono da festa. E o dono da festa é o DJ, o que tá na música. Só que aí a polícia não sabe quem é o dono da festa. E aí a polícia começou a falar, olha, você tem que sair da festa agora. E aí a polícia começou a expulsar um por um daquela festa. Só que a festa tem 2.000 pessoas. Só que se nós formos lá no dono da festa, no DJ, cancelar a música, ou seja, cancelar a autoridade que ele tem. E pegar o dono da festa, que é aquele que está governando a música, ou seja, aquele que está ditando as regras, amarrar ele e falar, gente, acabou a festa de vocês. Vocês vão agora sair junto com o chefe dessa festa. É isso que acontece dentro de uma legião. Consegue entender? Ou seja, se eu estou falando sai em nome de Jesus, imagina. Os demônios estão saindo. O policial entrou na festa, ele está tirando um por um. Só que são muitos. Até tirar tudo, talvez demore 2, 3, 4 horas. Por isso que tem gente que pega libertações e demora muitas horas. Porque às vezes não tem o quê? Uma voz estratégica. É uma voz de comando que pode mudar tudo. Eu não estou falando que vai ser uma libertação fácil. Talvez você fique 20 minutos, mas tem pessoas que às vezes ficou um dia. Tem casos de libertação que ficou um dia, 20 horas, 18 horas. Amém? Consegue entender isso? Então, queridos, hoje vocês vão aprender muita coisa, principalmente sobre a origem dos demônios. Né? Nós não tivemos só uma rebelião no céu, a gente teve outra rebelião. Então, você sabe que Satanás caiu com 1/3 do céu, mas teve outra rebelião. Então, eu vou trazer para vocês as rebeliões que teve dos anjos caídos, porque os demônios têm que se desencadear de lá, certo? Então, eu vou trazer hoje uma aula poderosa. A única coisa que você precisa fazer é escrever aqui embaixo dos comentários a palavra eu quero. Vai no seu direct, pega o link, clica no link, faz a sua inscrição, entra na plataforma, é 2 horas da tarde. Não vai ficar gravada, porque é uma aula gratuita. E aproveitem hoje. Hoje eu vou fazer o lançamento desse seminário onde eu vou ensinar essas coisas para você. E eu vou fazer esse seminário visando que eu quero trazer para você tudo aquilo que eu trouxe na Escola de Libertadores, só que agora dentro de um ambiente prático. Porque esse ano eu não vou conseguir lançar a Escola de Libertadores. Porque eu vou lançar só a Escola de Profeta. Por quê? São 3 meses da Escola de Profeta. Aí, depois do meio do ano, eu quero fazer o encontro da Escola de Profeta. Então, tem muita coisa para acontecer. Amém? Então, eu espero você hoje, às 14 horas, horário de Brasília. Compartilha essa live com pelo menos umas 50 pessoas para honrar o que você aprendeu hoje aqui. Que Jesus te abençoe poderosamente. Amo vocês.